Esse filme vai acabar sendo feito sem microfone, tô sem muito tempo para editar e sem muito tempo para explicar para vocês. Eu sei que eu tô devendo, mas o canal tá de volta. Então, hoje nós vamos falar aqui sobre Death Note, né? Talvez por causa de estar sem o áudio, a cadeira faça um pouco de barulho, né? Porque com o microfone ele consegue selecionar melhor a minha voz e vaza as outras, mas enfim. Você que já sabe, dá o like, curte, se inscreve, compartilha no canal. Eu fiz aqui um roteiro e vamos falar hoje sobre Death Note. Como você vai ver, tá muito grande, porque o filme foi uma grande bosta, né? Bora lá? Então, o primeiro erro... Sim, o primeiro erro do filme já começa quando se passa numa realidade americana. E aí a gente entra numa discussão de adaptação, seja de livros, seja de jogos, para o cinema. O pessoal do cinema, diretores, produtores, Hollywood em geral, costuma se achar Deus quando se diz que o cinema é algo único e tem que passar aquilo para Hollywood de um jeito que as pessoas assistam. Mas será que isso é verdade? Existem dois fatores principais que eu discordo completamente disso. Talvez seja um dos motivos que 50 Tons de Cinza também deu um pouco errado. Eu já também divulguei informações erradas sobre isso, mas voltando a Death Note. O primeiro aspecto para dar errado uma adaptação que você muda toda a história é que a história que ficou famosa foi a certa. Foi aquela que foi passada no jogo, que foi passada no livro, que foi passada na HQ, que foi passada no mangá, que foi passada onde for. Mas foi aquela história que ficou famosa. Independente de qualquer coisa. Ela gerou público, ela gerou fã, ela gerou tudo que a marca tem hoje em dia para chegar ao cinema. Segunda coisa, você desaba toda a base de fãs que você tem daquele certo desenho, jogo, livro, independe a favor do filme. Ou seja, você faz uma oferta muito alta, você se arrisca muito para nada, muitas vezes, como foi o caso do Death Note. Começamos com algumas mudanças em personagens. E digo que o único personagem que se pareceu igual em toda a trama foi o pai de Light Yagami. Sentimental, um tanto quanto agindo pelas emoções, aquela coisa daquele policial, aquela pessoa que não está tão presente dentro de casa e tem uma comunicação um pouco ruim com o filho. Sim, isso é passado no mangá. Mas por que Misa, que por acaso é o nome que eu dei para minha cachorra, se chama Mia? E porque Mia muitas vezes é a dona da situação. Ela é passada como uma personalidade fraca, independente dela ser mulher, homem ou quer que seja. Não estou aqui discutindo questões sociais, políticas ou qualquer outra coisa que estamos aí, né, nesse novo mundo Brasil. Não digo que é uma coisa do novo mundo, que isso já seria preconceito, mas essas novas discussões a serem abordadas hoje em dia estão fora de questões. Mas é uma personagem de personalidade fraca, apaixonada por Light Yagami a ponto de fazer qualquer coisa para ter ele. Ela, inclusive, no mangá, abdica de ter o caderno. Nesse filme, ela escreve o nome dele para ter o caderno para ela. Então, uma pessoa que demonstra poder, demonstra ter personalidade forte. Já foi totalmente ao contrário. Light, um bundão que tem medo de agir. Não é um Light que nós vimos, que não tinha sentimento, que não se apaixonava por ninguém, usava todo mundo e era extremamente inteligente onde fazia. Esse filme deu uma sacada que ele é inteligente só no final, deu uma cuspida assim e falou: espero que vocês gostem. Não gostei, já pra falar a você, né, diretor, coprodutor, o inferno que seja do Death Note, foi uma grande bosta, literalmente. E esse Light, como eu já expliquei aqui, como você pode ver pelo oposto, ele é totalmente diferente. Ele é sentimental, ele não é uma pessoa organizada, ele era o melhor aluno da classe e não se envolvia com as outras pessoas. Ele era uma pessoa um pouco sozinha, ele era um pouco idolatrado e gostava daquilo. Ele era uma pessoa que queria atenção. E essa atenção que puxou pro filme tá totalmente errada.
ele puxa uma atenção de onde ele já quer mostrar logo o caderno, já quer mostrar o que ele faz, já quer mostrar que ele é o cara, que ele vai matar criminosos e não sei o que. Para Light Yagami isso é uma coisa pessoal, é uma conquista própria dele. Óbvio que ele queria ser um novo deus, assim como tem, mas não é uma coisa que ele quer se aparecer. Ele quer passar uma imagem para que as pessoas gostem dele, blá blá blá, blá blá blá. Mas ele não quer divulgar nada. Ele é uma pessoa extremamente reservada. E isso tem algumas passagens, como quando a mãe quer entrar no quarto e ele não deixa, mesmo sabendo que a mãe não vai ver o seu Shinigami, que é o caso do Ryuki, que foi outro ponto péssimo. Péssimo, 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 péssimo. Não mato a atuação do William Dafoe. Foi até joinha. O problema foi o que deram para William Dafoe fazer. Esse foi o grande problema. Eu achei que o Shinigami estava agindo por conta própria. No final a gente descobre que foi a Mia, né, no filme, que já falei aqui que ela não tem essa personalidade, que roubou as folhas para fazer todo aquele alvoroço e aquele desespero de ação, de tiroteio, que raros são os momentos que acontecem na série, né? E aí me faço outra pergunta: é necessário ser um filme de ação para ser extremamente emocionante? É necessário ter um Transformers no meio de um Death Note? Não é necessário. E a gente vê uma mentira já também. Quando se toca no caderno, você vê o Shinigami. Só o dono do caderno consegue ver Shinigami, sendo que há muitas regras tocadas. Ele não seguiu fielmente todas as regras do caderno, que eu não sei a contagem exata aqui para dar para vocês, tá? Realmente me desculpe, apesar de eu ser fã do Death Note. Pegando a ponga dos Shinigami serem mais parciais e ter uma relação um pouco de mais desavença com o Light, que só acontece lá na segunda temporada com a entrada do Melo e do Nia, onde ele e o Ryuki se desunem e o Ryuki dá uma sumida da série. E em nenhum momento deixou-se claro que momento que se passou para a segunda temporada para chegar até aquele momento final do Light e tudo mais, mas se passou estritamente na primeira temporada. E como é que o Ryuki já se desrelacionou com Light Yagami. Já tem uma falha extremamente grave no roteiro da história aí. E sem falar que as coisas acontecem sem nenhuma explicação. Ele começa a investigar e ele simplesmente deduz, e é aquilo que vai ser. Não é aquele L extremamente inteligente que ele cata extremamente todos os pontos e joga na sua cara tudo que ele fez. Não, ele simplesmente tem intuição, ele é emotivo, ele age com a cabeça, quando ele em momento nenhum praticamente perde a cabeça. Praticamente em momento nenhum, ele perde a cabeça em momentos finais à sua morte. O que não aconteceu, né? Nessa série. O que foi bastante estranho, né? Como é que a primeira temporada acaba e ele também continua vivo? Minha cabeça vai explodir de quão merda foi esse filme, já ainda no meio dessa resenha. Beleza, agora uma nota que a gente pode escrever tipo de post-it aqui em cima. Não foi Light Yagami que deu o nome de Kira. Kira foi dado pela população. Quando no mangá falam, estão te chamando, estão citando Kira como salvador do mundo. Você é Kira. Não ele que denominou o seu poder. É isso que eu digo. Ele traz o Light do mangá, ele traz o poder, ele traz a fama. Ele induz que as pessoas gostem dele, ele tem aquele persuadir, aquele poder da manipulação. Já esse Light Yagami é um pouco forçado, ele é muito emotivo, ele quer aparecer. Ele é um popstar de Hollywood, Transformers. Como em muitas falhas, como a do L, ele não é convocado pelo FBI, ele é dado como se já fosse o FBI, sendo que no mangá tem toda aquela preocupação da convocação de L e não aceitação. E em nenhum momento isso é dado, aquele sensação de mal-estar quando ele está. E alguns pequenos detalhes que a Netflix focou que ele errou. O L gostava de sorvete e cubos de gelo. Eu em momento nenhum vi ele comendo chocolate. Isso mudou quando foi pro Nier, né, que ele comia aqueles ursinhos. Ou seja, foi um L misturado com o Nier. Tá estranho, parceiro. Para de tentar fazer bosta. E
aquela cena épica do trem onde ele pega o nome dos agentes do FBI para parar a sua investigação, que ele consegue persuadir o cara dentro do trem e tudo mais, que quase pegam ele nas câmeras, mas não conseguem pegar, que é aquele momento todo tenso quando tá no final da investigação do L, que ele mata aqueles 12 agentes do FBI. Mano, Mia matou todos. Não foi ela que matou no mangá. Eu realmente desisti de ver Death Note. Eu quis assistir até o fim, só pra ter certeza que eu não ia falar nenhuma bosta aqui pra vocês. Mas realmente, pra quem assistiu, jamais assista Death Note no Netflix. Provavelmente já tá tarde demais, né? Porque quase todo mundo tava ansiosíssimo pra ver, apesar dos trailers de bosta que já tinham sido rolados, né? Eu tô um pouco estressado, um pouco avante aqui nos meus comentários e ofensivos. Isso pode acabar tirando um pouco da descredibilidade do que eu vou falar. Mas eu juro que eu tô sendo extremamente sincero. Você não vai discordar de mim se você assistir. E se você é uma pessoa que nunca viu Death Note e vai ver, para só um minutinho, não dá uma chance pro filme, senão você vai se desanimar. É um filme muito infantil, muito bobão. É um filme feito para render dinheiros a Hollywood. Sabe que deu errado, né? No caso a Netflix, que se provou, está dentro da indústria agora. Foi quase um Death Note Ridiculous Six. Se é que vocês pegaram a referência, né, do filme da Netflix. E o que eu tenho a dizer é que Netflix, estou muito triste com você, né? Adiou BoJack, ainda não botou nada de Rick and Morty, apesar de já ter estreado 30 de julho lá nos Estados Unidos. Faz essa adaptação pífia de Death Note. Eu não tenho realmente mais nada a comentar. Se você ficou até aqui no vídeo e me acompanhou, realmente, amigo, me desculpa, mas o negócio foi feio. E completando, você que ainda não viu, bota no próprio Netflix e assiste a série, que deve ter uns 36, 37 episódios. Por favor, assiste a série antes, não assiste o filme. Eu prometo que Death Note vai ser a coisa mais linda que você já vai ter visto na sua vida. A série, mangá, não o filme.